Desde os tempos antigos, haviam guerreiros, santos protetores da deusa Atena. As lendas dizem que com seus punhos eles destruíam os átomos. Com um chute, rasgavam o chão. Esses bravos guerreiros eram os grandes defensores da Terra. Guerreiros santos que lutavam contra o mal, em nome da paz, do amor e da justiça. E é exatamente por isso que eu quero falar do cara que usa armadura cor-de-rosa, beleza? Então tá bom, obrigado, vamos lá. Se você estava vendo esse vídeo, então você já sabe o que é Saint Seiya, a grande criação de Masami Kurumada, uma obra que dominou o mundo inteiro. Só o mangá vendeu mais de 50 milhões de cópias pelo mundo todo. A animação foi licenciada para mais de 30 países. É uma obra considerada como uma das mais influentes de todos os tempos, em parte por causa de sua história muito mais complexa do que inicialmente você poderia imaginar e um bom elenco de personagens com várias facetas e detalhes que vale a pena conversar mais a respeito. Olha, muita gente cresceu com Saint Seiya, eu também cresci com Saint Seiya, com a maioria das pessoas da minha idade hoje em dia, mas eu não fiquei cego pela nostalgia, ok? Eu sei avaliar um produto, eu sei avaliar uma história e eu sei avaliar um personagem. Por isso eu tô aqui para discutir o Cavaleiro de Andrômeda com vocês. E vamos olhar um pouco mais a fundo que personagem é esse de verdade. Mas por que Shun de Andrômeda? O que esse personagem tem de especial? Afinal, ele é apenas um cara de cabelo verde com armadura cor-de-rosa e que usa suspensório. Não tem nada demais aqui, não é? Bem, o fato é que Shun é um personagem que sofreu com a tradução cultural quando saiu de seu país de origem para ganhar o mundo. Tomado como covarde, medroso, chorão e fraco por muitos fãs de Saint Seiya, ele se tornou basicamente o alvo da piada fácil. Porém, um detalhe que escapa a maioria das pessoas que não tem muito interesse em conhecer a obra de Saint Seiya mais a fundo é que, na verdade, ele provavelmente é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso de toda a série. Shun de Andrômeda é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso, e a própria obra de Kurumada nos dá evidência disso. Ok. Eu sei que a maioria de vocês não acredita em mim, vocês acham que eu estou errado, vocês acham que eu estou inventando alguma coisa, ou que eu estou esquecendo um detalhe ou outro, e que o Shun não é tão forte assim. Mas observe bem o meu argumento. Foda-se. Olha, eu digo isso porque a verdade é simples. Se você não gosta do personagem, você não vai gostar e ponto final. Nada do que eu possa dizer vai mudar a sua cabeça, é o seu gosto pessoal. Mas avaliando do ponto de vista puramente canônico, ou seja, tudo aquilo criado e desenvolvido diretamente e exclusivamente pelo autor da série, existem sim evidências e fatos. Não existem verdades absolutas, tudo é aberto à interpretação. Mas para mim Shun é um personagem injustiçado, porque quando se avalia ele apenas em seus próprios méritos, ele é um grande herói e uma grande pessoa. Ok. Vamos por partes, então. Você deve estar aí pensando, se eu vou falar de Shun sendo poderoso, eu devo citar várias das lutas que ele teve no anime e tudo que aconteceu com ele na história, não é verdade? Não precisamos nem ir tão longe. As grandes evidências do real poder do Cavaleiro de Andrômeda existem bem no início da série. Por isso ele é um personagem tão fácil de interpretar. Tudo o que você precisa para conhecê-lo é entregue a você logo no começo e detalhado mais a fundo lá pra frente na história. E vamos deixar algo bem claro aqui, ok? Eu estou considerando apenas o material canônico, ou seja, aquilo que foi realmente e diretamente criado por Masami Kurumada, o autor da série, ok? Isso significa a saga de Odin não conta, nenhum dos filmes contam, e quando algo no mangá for diferente do que aparece no anime, bem, então é o mangá que vale, ok? Então vamos começar do começo, na Guerra Galáctica, o torneio que acontece logo no início da série. No capítulo 8 do mangá de Saint Seiya, durante a Guerra Galáctica, nós vemos a primeira luta de Shun contra Jabu de Unicórnio. Nós também vemos o placar que define quem vai lutar contra quem. Seguindo o desenvolvimento do campeonato, até aquele momento, podemos observar o seguinte. Vamos considerar por um momento que Ikki nunca retornou. Apenas para avançar o argumento, é sabido e perfeitamente claro por toda a série
que Ikki tem um nível de poder superior ao dos outros cavaleiros. Ele é um personagem separado do grupo principal de heróis e existe dentro de suas próprias motivações e desejos. Por isso eu separo ele quando eu comparo com os outros cavaleiros de bronze, pois o Ikki ele sempre esteve num nível de poder acima de todos eles, e ele começa a história como vilão e termina quase como um anti-herói. Então, tirando Ikki de cena, nós temos Nath de Lobo, Jabu de Unicórnio e Shun de Andrômeda na mesma chave. O Jabu derrotou Ban de Leão Menor numa etapa anterior. Sabemos que Shun derrota Jabu e seria bobagem achar que Shun não derrotaria Nath. Por isso, podemos levar Shun diretamente para o final do torneio. Na outra chave, sabemos que Pegasus derrotou Urso Menor e derrotou Shiryu também. Ryoga de Cisne derrotou Ichi de Hydra e lutaria com Seiya na luta seguinte. Eis o detalhe. Seiya estava com sua armadura danificada severamente, tanto que Mu, mais pra frente no mangá, diz que ela tem que ser completamente reconstruída. Seiya também ainda estava parcialmente se recuperando de sua luta anterior e não tem intenção de matar ninguém. Ryoga, por outro lado, no mangá, nós descobrimos que ele foi enviado pelo santuário para matar os outros cavaleiros de bronze, pois era considerado uma traição grave usar suas armaduras para um torneio como a Guerra Galáctica. Não apenas isso, Seiya neste ponto da história não apenas está abaixo de 100%, como também ainda não domina seu poder completamente. Ele foi treinado por uma Amazona de Prata, Marin de Águia, e enviado para o Japão para o torneio. Ryoga, por outro lado, não apenas passou por uma luta contra a Hydra sem nenhum dano, como foi treinado por um Cavaleiro de Ouro, e não precisa se conter para lutar, podendo usar todo o seu poder para cumprir sua missão. Ou seja, a única coisa que salva Seiya é seu poder como protagonista. Retirando esse detalhe, é fácil assumir que num confronto direto, Ryoga tem muito mais vantagens e derrotaria Seiya, provavelmente tomando algum dano, já que Seiya não é fraco também. Isso nos leva a uma final entre Ryoga e Shun, o que a princípio pode ser considerado uma luta bem equilibrada, porém temos alguns cenários a considerar. Primeiro, Ryoga pode estar ferido, enquanto Shun certamente não está. Shun viu a luta de Ryoga, e se Ryoga realmente matasse Seiya, Shun trataria Ryoga como um vilão, e em momento nenhum da série ou no mangá, Shun correu ou deixou um vilão fugir. Quando a situação pede, ele sempre luta sério. Esta é a corrente de Andrômeda. Se estiverem prontos para morrer, ataquem. Mas se eu puder, eu quero evitar de feri-los. Essa armadura acabada não vai te salvar! Corrente de Andrômeda! Isso nos leva a pura e simplesmente contrastar os poderes. Será que Ryoga conseguiria congelar as correntes de Andrômeda? Talvez sim. Sem dúvida seria uma luta difícil, mas existe um trunfo final nas mãos de Shun, um que nós só descobrimos mais pra frente na história. Considerando que Ryoga e Shun lutassem a sério, ambos teriam suas armaduras destruídas pelos ataques um do outro. Ryoga conseguiria destruir as correntes de Andrômeda e bastaria dar o golpe final, certo? Exceto que Shun tem a Tempestade de Andrômeda. Corrente de Andrômeda! Tempestade nebulosa! Seu golpe secreto e mais poderoso. Em nenhum momento a história nos diz quando Shun desenvolveu essa técnica. Podemos presumir que ele tem ela desde o princípio. Apenas sabemos que ele opta por não usá-la, por ser quase impossível evitar de matar alguém quando ele a usa. Se fosse possível, eu não gostaria de usar este golpe, mas você me obrigou. Eu morrerei em mais alguns minutos, e agora que salvar o Seiya é impossível, pelo menos eu vingarei a morte do meu mestre com meu verdadeiro poder. O que você pode fazer agora? Por acaso não vê que está morrendo? Vou lhe dar um golpe definitivo antes que faça alguma coisa! Mas o que é isto? O ar está girando! Tome isto, Afrodite. Agora vai experimentar o verdadeiro poder de Andrômeda. Corrente nebulosa! Uma enorme corrente de ar capaz de destruir tudo em seu caminho e certamente reverter o poder do pó de diamante e do trovão aurora, as duas únicas técnicas de ataque direto que Ryoga tem nesse momento da história. Ok, mas peraí, você deve estar se perguntando. Ryoga foi treinado por um Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário.
Shun foi treinado por um cavaleiro de prata, Albiore, Daedalus no mangá, o cavaleiro de Cefeu. Como pode Shun ser mais forte se foi treinado por alguém inferior ao mestre de Yoga? Aí entra o segundo segredo que revela o poder do Cavaleiro de Andrômeda. Durante a história, é revelado que o mestre de Shun foi morto por um assassino do santuário, o Cavaleiro de Ouro de Peixes, Afrodite. Literalmente, a última linha de defesa do santuário antes do lugar onde a deusa Atena deveria estar descansando. Fato é que é dito várias vezes que Daedalus era um cavaleiro de prata excepcionalmente forte, tanto que foi necessário enviar um cavaleiro de ouro apenas para matá-lo. Mas também é fato que quando Shun saiu da Ilha de Andrômeda, seu último ato antes de voltar para o Japão e ingressar no torneio da Guerra Galáctica foi de mostrar a seu mestre que ele era capaz de se defender sem suas correntes. E o que o Shun fez? Ele destruiu uma armadura de prata inteira com um único soco, sem usar sua armadura. A armadura de seu próprio mestre, o próprio cavaleiro, que era tão forte que foi necessário um cavaleiro de ouro para matá-lo. Antes de partir da Ilha de Andrômeda, gostaria de lhe mostrar o meu verdadeiro poder. Mas só para o senhor. Shun! Shun! Olá, June. Ouça, o que está fazendo? Você vai se atrasar. Eu vou com você até o cais. O navio que vai para o Japão e que você tanto sonhou em embarcar está para zarpar. Obrigado, June. Mestre Albion. É hora de ir embora. Jamais esquecerei de tudo que fez por mim. Muito obrigado, mestre. Shun. Ainda nos veremos, mestre. Foi maravilhoso, Shun. Eu não esperava que tivesse adquirido um cosmo tão poderoso. Mas ele conseguiu. Mesmo sem a corrente de Andrômeda, ele pode se proteger. Pense em quantas lutas e desafios Ryoga teve de conquistar antes de conseguir lutar com Camus de igual para igual. Shun? Ele fez isso antes da história sequer começar, e isso é fato. Agora, você pode achar que Afrodite é o problema, que ele não é tão forte assim. Mas vale lembrar que o mestre do santuário naquela época era Saga de Gêmeos disfarçado, se fazendo passar por Xion. Saga escolheu Afrodite. Você realmente vai me dizer que Saga de Gêmeos é burro? Que ele não sabe avaliar o poder de outros cavaleiros? Eu acho que não. E se mesmo assim você ainda acha que o problema está com Afrodite, eu faço referência então ao meu comentário anterior. Foda-se! Realmente é curioso ver como algo tão simples, um detalhe numa história, pode adicionar tanta profundidade e características a um personagem. Shun é forte, muito forte. Ele opta por não lutar porque ele sabe que pode matar seus oponentes. Mas ele é uma boa pessoa, não um assassino. Vale lembrar que nessa época ele mal completou 16 anos. E ele não quer sair por aí arrancando cabeças e tirando vidas, mas ele sabe que pode se quiser, ou se precisar. O que é triste é ver uma obra com tanta nuance e detalhe ser descartada e desvalorizada porque uma meia dúzia de imbecis sente necessidade de fazer piadinha de viadinho. Essa é realmente a parte triste da história toda, não é verdade? Como é que a gente já tem uma cultura tão atrasada e ridícula em certos pontos, em que a gente se deixa negar um bom personagem, uma boa história, só porque aparentemente ele tem algum elemento que a gente pode considerar culturalmente afeminado? É uma grande frescura, e geralmente eu espero isso de crianças e gente que não tem argumentação ou nenhum conhecimento do que está falando. Mas eu realmente esperaria argumentos melhores e uma noção melhor de bom senso vinda de gente mais adulta. Chega, Sorrento! Eu estou lutando pela justiça, mas na realidade eu não quero machucar ninguém! Sinfonia Final da Morte. Exploda, Cosmo! Tempestade nebulosa! Como
eu disse, eu não gosto de me render à absoluta nostalgia. Eu não vejo valor em citar para vocês as coisas velhas que eu vi quando elas eram novas. Isso para mim não tem muita graça. O que eu gosto de fazer é explicar para vocês o que se passava na minha cabeça quando eu vi aquela série e o que eu penso hoje a respeito dela quando tenho uma bagagem tão maior de conhecimento. Quando eu era pequeno eu não fazia a menor ideia de nada disso. Eu não tinha ideia do que eu estava assistindo. Eu só queria ver lutas bacanas. Mas agora que eu fiquei mais velho, eu consigo apreciar num outro nível. E eu espero que com esse vídeo você também aprecie um pouco mais a história e a beleza da riqueza da mitologia grega por trás de Saint Seiya. E é claro, se você puder respeitar um pouquinho o cavaleiro mais forte e poderoso de todos eles, Shun de Andrômeda, eu também ia agradecer muito. Ok? Pessoal, aqui era Araújo para o canal Caps Lock e eu vejo vocês no próximo vídeo. Corrente de Andrômeda! Eu não tenho correntes, eu não tenho... Por que eu fiz isso? Eu não sei porque eu fiz isso. Eu vou embora. Não sei porque eu fiz isso.